Senhor Jesus, queridos professores da turma de primários, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia. Se você não me conhece, sou professora Neia Santos e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Se você é novo por aqui, já sabe, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha com outras pessoas. Aqui no nosso canal nós temos as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até adultos. Então já compartilha aí com seus familiares, com a sua igreja e nos abençoa em nome de Jesus. Estamos aqui para a nossa pré-aula da lição 8 dos primários, do primeiro trimestre de 2025. E o tema da nossa lição é Coragem para vencer gigantes. Que maravilha, os nossos primários nessa EBD, nessa Escola Bíblica Dominical, vão aprender sobre ter coragem para enfrentar os gigantes. E aí você já sabe, precisa ter em mente qual é o objetivo da aula para planejar a sua aula, para que você não fuja do tema. Não é porque vai falar de Davi e de Golias que você vai chegar lá simplesmente contar essa história e acabou. Você precisa alcançar, você precisa que os seus alunos, na verdade, alcancem um objetivo com essa contação de história. Então, o objetivo sugerido pela nossa revista é que os alunos entendam que, quando Deus está ao nosso lado, podemos vencer qualquer gigante. E aí, para receber os seus alunos, além de receber, claro, com muita alegria, com muito entusiasmo, você vai estar entregando para eles uma bolinha de papel. Aproveite aí, use aquele caderno aí que já foi gasto. Use aí o livro de recorte que não presta mais. Faça bolinhas de papel e leve e entregue aos seus alunos. Diga para eles, nós vamos usar na aula daqui a pouco. Guarda aí, viu? Guarda aí. Para que será que nós vamos usar? Preste atenção que eu vou falar na hora certa, tá bem? E aí você recebe os seus alunos fazendo conexão com a nossa aula. Você também deve estar convidando os seus alunos para estar orando. Leve cartões com imagens de coisas pelas quais os alunos devem orar. Então, de uma família, simbolizando que aquele aluno que ficou com aquele cartão vai orar pela família. De o símbolo de hospital, para simbolizar que vai orar pelos doentes, tá? Mas eu vou deixar aqui algumas sugestões, algumas imagens para que vocês possam entender. Então, cada imagem vai simbolizar uma coisa, um pedido de oração que os alunos vão ter que orar apresentando a Deus. Você pode, inclusive, deixar que eles possam escolher os cartões, escolher pelo que eles gostariam de orar. Pode botar para orar em dupla, em trio, fica à vontade. Após a oração, faça o momento da chamada. E eu quero sugerir que você oriente seus alunos a responderem: eu te louvo, Senhor. Os que estão presentes podem responder assim. E para os que estão ausentes, eles vão estar respondendo: dá coragem. Isso vai ser maravilhoso, tá? Então, logo em seguida, faça o momento da oferta. E lembrando, escolha um aluno para ser o ministro da oferta, para direcionar esse momento, inclusive para estar expressando por que ele acha importante ofertar, por que ele gosta de ofertar, o que significa ofertar na casa do Senhor Jesus para ele. Deixe que ele fale do jeito dele, tá bom? Faça também logo em seguida a apresentação do tema. E o nosso tema é Coragem para vencer gigantes. Mas você não precisa chegar na sala de aula já falando o tema. Faça primeiro algumas perguntas ligadas ao tema para poder ver o que as suas crianças sabem sobre o tema, para gerar curiosidade, despertar o interesse deles em estar assistindo a sua aula. Você pode perguntar, por exemplo, o que é um gigante para vocês? Vocês conhecem algum gigante? Já viram algum gigante? Quem é o irmão mais alto aqui da igreja que vocês conhecem? Ou quem é uma pessoa bem alta que vocês conhecem? Aproveite também e pergunte: vocês já tiveram que enfrentar alguma coisa que era muito grande? Um grande desafio, um grande problema? Por exemplo, enfrentar o medo de alguma coisa? Ou então um problema na escola, como um colega que estava implicando com você? Ou então uma atividade que você não conseguia responder de jeito nenhum? Uma dificuldade para aprender alguma coisa?
Deixa que os seus primários possam se expressar. E explique para eles que assim como Davi teve que enfrentar um gigante muito grande, ou seja, uma pessoa bem grandona, nós também temos que enfrentar gigantes em nossa vida, que nos assustam e nos deixam inseguros. Só que esses gigantes que nós enfrentamos não são pessoas grandonas, não. São desafios, são coisas que nos deixam preocupadas, são coisas que às vezes a gente acha que não tem condição de conseguir, mas mesmo assim nós precisamos enfrentar, como Davi enfrentou o gigante Golias. Exatamente. E a leitura base está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Como é um capítulo inteiro, você vai ler em casa, vai selecionar aí alguns versículos para poder fazer a leitura com os seus primários lá no momento, tá? Inclusive na Bíblia Sagrada. Auxilie eles a procurarem. Se for uma Bíblia ainda muito infantil, a Bíblia utilizada por eles, abra mesmo assim, para que eles possam acompanhar a leitura. O Memorizando está no livro de Salmos 53, verso 3, que diz assim: quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Peça que as crianças possam formar um círculo com as mãos abertas. E aí eles vão estar colocando a mão esquerda por baixo da mão direita do colega do lado, tá bom? Você já viu essa brincadeira? E aí cada um deles vai ter a oportunidade de falar uma palavra do versículo. No momento que falar, ele vai bater, dar um toquezinho, dar uma palminha na mão do colega do lado. Você entendeu? É uma forma de você deixar eles ativos, participativos e ao mesmo tempo memorizarem o versículo. Então, primeiro você exibe o versículo em forma de cartaz ou no slide ou escreve no quadro e eles vão estar um por um olhando para o quadro, vendo qual é a palavra. Você também pode direcionar quanto a isso e aí vai estar falando a palavra e tocando na mão do colega do lado, dando a palminha na mão do colega que está do lado. Por exemplo, o primeiro aluno que começar, que inclusive você pode começar, você vai estar falando quando? Aí o outro aluno, o seguinte que está logo após você, vai estar fazendo estou, o próximo com medo. E aí vai um seguido do outro. Se vocês perceberem que o colega errou, falou a palavra trocada, começa tudo de novo. E aí repete algumas vezes para que eles possam memorizar o versículo e também já está se movimentando, brincando, porque crianças aprendem brincando. No final, depois de você fazer assim, você pode pedir para cada criança recitar o versículo completo e aí só depois tocar na mão do coleguinha, viu? E também pode ir aumentando a velocidade do toque. Se a criança errar, você pode também combinar que ela vai sair da brincadeira e quem ficar por último, aí vai ganhar a competição. Isso é bem interessante também, se você fizer dessa maneira. No final, incentive as crianças a repetir o versículo completo com a referência bíblica. Isso é muito importante. Explique para eles que esse versículo nos ensina que quando sentimos medo, ao invés de ficarmos desesperados, tá? Olha, na brincadeira a gente não ficou com calma para poder acertar a palavra e fazer a atitude. Então, ao invés de ficar nervoso, ao invés de ficar desesperado, fazer de qualquer jeito, fazer com pressa, nós podemos entregar nossas preocupações e ansiedades a Deus, confiando que Ele cuida de nós, nos dá segurança e nos dá coragem, que Deus está ao nosso lado em todos os momentos e nos ajuda a superar os momentos difíceis. Aproveite em seguida, depois do Memorizando, para fazer o momento do louvor. Anota aí, viu, a nossa sugestão de louvor. Temos aqui Davi e o Gigante, de Turminha do Rei, Davi e Golias, de Rebeca Nemer, e Gigante Davi, de Minha Vida é uma Viagem. Você já anotou? Tudo anotadinho? Então agora deixa eu te fazer um convite especial. Se você quer receber todo o nosso suporte, todo o nosso material que produzimos, atividades extra, chamada, esse plano de aula todo digitado, com todo o passo a passo da história, a forma como eu vou te passar daqui a pouco para você contar a história de forma de dramatização,
Então já o roteiro certinho ali digitado para só levar para a sala de aula. Então você precisa se tornar membro VIP do nosso canal. Assista esse vídeo para você entender melhor. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. É maravilhoso! Eu disse para você, é um suporte completo. Então, se você tem interesse, entra aqui no nosso grupo de informações. O link está no primeiro comentário fixado. Você vai ser direcionado para um grupo no WhatsApp. Lá nós vamos te atender, te dar todas as informações, tirar suas dúvidas. E você vai poder assinar, tá? Nosso pacote de membro VIP por um valor muito acessível, apenas a Coca-Cola do mês. E receber todo o nosso suporte. Não perde tempo, não. Vem em nome de Jesus que vai ser bênção pura sem mistura para a sua vida. Aleluia! Então vamos dar continuidade agora com a nossa sugestão de dinâmica. Anota aí, viu? A nossa dinâmica tem como tema Davi, Golias e os insultos. E o objetivo dessa dinâmica é ensinar as crianças a não darem ouvidos aos insultos que recebem e a confiarem em Deus, tá? Utilizando aí essa história de Davi e Golias. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Essa é uma história que os seus alunos já têm um bom conhecimento, tá? Talvez nem todas dominem toda a história, mas muitas delas já têm um bom conhecimento sobre essa história. Então, cuidado para que você não fique só frisando a história, sem fazer aplicações na vida dos alunos, e aí perca a atenção e o interesse dos seus alunos pela sua aula. Então, tenha muita atenção. Mas fique tranquilo que a nossa dinâmica vai te ajudar nisso. Para essa dinâmica, você vai precisar de cartões com palavras, com frases, na verdade, de insultos, como por exemplo, você não consegue, você é fraco, você é feio. Então são frases que são insultos. Lembrando a eles, tá? E lembrando a você que o gigante, todo aquele povo inimigo, estava insultando o povo de Israel. Quando Davi chegou lá, viu aqueles insultos e não conseguiu ficar ali parado diante daquilo. Ele tomou uma atitude. Então, na vida da gente, nós também sofremos muitos insultos, como esses que eu dei aqui como exemplo. Você vai precisar das bolinhas de papel que você entregou aos seus alunos no início, no acolhimento. Vai precisar também de uma capa, de um avental, de algo para caracterizar Davi. Pode ser um pano para amarrar na cintura, algo para caracterizar a criança que vai representar Davi. E um desenho ou um boneco para representar Golias. Você pode, inclusive, levar uma garrafa PET, colocar a imagem de Golias na garrafa PET. Você pode fazer um desenho bem grande numa cartolina. Você pode levar um urso, um boneco grande para representar Golias. Comece falando sobre a história de Davi e Golias. Quem aqui sabe da história de Davi e Golias? Quem conhece essa história? Como é que vocês conhecem? O que é que vocês já sabem? E aí, frise para eles que Davi, mesmo pequeno, teve coragem para enfrentar o gigante Golias, que estava zombando, insultando o seu povo, o povo de Israel. Explique que hoje essas bolinhas que eles receberam vão representar as pedras que Davi usou para derrotar Golias. Então, todas as vezes que eles ouvirem um insulto, eles vão jogar uma bolinha em Golias, representando aí as pedrinhas que vai destruir Golias, que vão estar falando, Golias vai estar falando essas palavras de insulto. E enquanto eles jogam as bolinhas representando a pedra que Davi lançou no gigante, eles vão estar falando aí palavras de confiança em Deus. Escolha um aluno para representar Davi, caracterize ele,
Essa criança inicialmente vai representar Davi, mas você pode colocar cada vez uma criança para representar Davi, tá bem? As demais crianças vão estar representando os insultos, vão estar lendo, falando os insultos. Se eles não dominarem a leitura, você faz a leitura e eles podem estar repetindo com você. Como exemplo de insultos, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. Então, você vai criar aí outros insultos para estar colocando nessa atividade. Insultos que geralmente são insultos que as crianças nessa idade ouvem, tá? De um coleguinha na rua, de um coleguinha na escola, de alguém que quer prejudicar eles, porque acontece sim, os nossos primários também ouvem insultos, viu? Inclusive em forma de bullying. Então precisamos aí mostrar para eles que nós não devemos dar ouvidos aos insultos e sim confiar em Deus. Então o aluno que está representando Davi vai ouvir o insulto, vai pegar sua bolinha aí, lançar em Golias, derrubando Golias e vai falar uma palavra de confiança em Deus. Como por exemplo, eu confio em Deus. É mentira, Deus me faz vencedor, eu vou conseguir sim em nome de Jesus. Dependendo do insulto, é a palavra de confiança que você vai orientar Davi a falar enquanto atira a pedra no gigante. E aí você vai, como eu falei, trocando de Davi, para que todos possam ter essa experiência de lançar a bolinha no gigante e falar uma palavra de confiança e de fé. Após todos os alunos participarem, você pode reunir as crianças e perguntar como vocês se sentiram representando Davi, ouvindo essas palavras de insulto. É bom ouvir essas palavras de insulto? Será que faz bem pra gente ouvir essas palavras de insulto? Enquanto vocês estavam lá representando Davi, vocês deram ouvido? Vocês desistiram porque ouviu que não ia conseguir? Porque ouviu que não era capaz? Não, não é? Davi também, ele não deu ouvidos. Ele venceu, ele enfrentou o gigante e venceu. E nós também temos que fazer assim, porque os insultos podem até vir, mas nós temos um Deus que nos guarda, nos ajuda e que nós não precisamos dar ouvidos aos insultos, porque Ele é quem vai nos dar força para vencer esse gigante. Você gostou dessa dinâmica? Você vai fazer com seus alunos. Olha, só essa dinâmica aí já dá uma excelente aula. Você concorda? Deixa aqui nos comentários se você gostou e se você vai fazer aí com a sua turma de primários. Logo em seguida, faça aí o momento da contação da história, que na verdade é mais uma forma de relembrar a história, como eu falei, porque os seus primários provavelmente já têm um bom conhecimento sobre ela, e também de fazer aplicações no cotidiano dos seus alunos, aplicações práticas, trazer isso para uma forma concreta, tá bem? Então, combine com seus alunos que enquanto você vai narrando a história, eles vão estar fazendo a encenação da forma deles, com as palavras deles, com os gestos deles, tá? Do jeitinho deles. Divida aí por cenas. Na primeira cena vai ser o desafio de Golias. Explique que o povo de Israel estava guerreando, lutando contra os filisteus. E o gigante Golias fazia parte do exército dos filisteus. E ele estava desafiando o exército todos os dias, insultando eles, insultando o povo de Israel, que era o povo de Davi, dizendo que eles não iam conseguir, dizendo que ia derrotar eles, dizendo que ia fazer muito mal para eles. Então estava ali colocando medo no povo. Nesse momento você pode colocar aí alguém, principalmente se você tiver um auxiliar, para ser o Golias. E vai representar o Golias, vai estar falando algumas palavras de insultos como essa, representando o comportamento de Golias. Peça que ele faça essa encenação para que os alunos percebam como aquele povo ficou com medo de ver alguém tão grande, um gigante, fazendo esse tipo de ameaça. A segunda cena é a escolha de Davi. Explique que Davi era um jovem pastor e que ele tinha ido até o campo de batalha levar comida para os seus irmãos. Como ele ainda era muito pequeno, muito novo, ele não podia ir para guerra. Porém, os seus irmãos, que já eram mais velhos,
foram para a guerra e ele foi lá, mando do seu pai, para levar comida para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, que viu o gigante desafiando o povo e que todo mundo estava com medo, inclusive os irmãos dele. Será que esses primários são mais corajosos do que os outros irmãos? Pergunta aí para eles. Então, quando Davi vê esse cenário, Davi ele decide enfrentar o gigante. E aí, ele sabia que Deus o protegeria. Ele já tinha tido experiência com Deus quando ele matou o urso e o leão. Lembra aí com eles? Então, ele já sabia o poder de Deus e disse, eu vou enfrentar. Será que esses primários sabem mesmo que Deus é poderoso? Que Deus pode ajudar eles a vencer qualquer situação difícil? Pergunta aí para os seus primários, tá bem? Então, pergunte para eles como vocês acham que Davi se sentiu ao pensar, eu vou enfrentar esse gigante. Por que será que Davi ficou com essa coragem toda, com essa vontade toda de enfrentar o gigante? Se vocês estivessem no lugar de Davi, vocês iriam enfrentar? Vocês fariam o quê? Pergunta aí para eles. Pergunte, então, qual foi o segredo para Davi ter coragem de enfrentar o gigante? E explique para eles que a coragem de Davi veio, tá? O segredo da coragem de Davi é porque ele confiava em Deus, ele conhecia o poder de Deus, ele tinha certeza que Deus estaria com ele. Nós também precisamos ter certeza que Deus, ele está conosco. Na terceira cena, faça aí a preparação de Davi. Peça um aluno para representar Saul, outro para representar Davi. E aí, você pode pedir para Saul entregar para Davi alguns itens da armadura. Pode ser feito de papel, pode ser aí só as imagens, de acordo com aquilo que você tiver condições. Se você puder confeccionar a armadura com EVA, excelente, tá? Você vai encontrar aí aqui no YouTube vídeos ensinando a fazer essa armadura e você pode fazer facilmente. Se não, você pode também levar as imagens e ir entregando uma imagem por vez para Davi, para simbolizar a armadura que Saul queria que Davi usasse. E aí, quem está representando Saul pode fazer a encenação. Não, Davi, você é muito pequeno, então leve minha espada, então leve a minha capa, então leve o meu escudo. E Davi dizendo, não, eu não quero, não, eu não quero. Então, peça aí que os alunos possam fazer essa encenação. Davi sabia que Deus não precisa usar espada, que Deus não precisa usar escudo, que quando Deus quer fazer algo, Deus não precisa de nada disso. Deus usa coisas muito simples, muito básicas para fazer milagres. E foi aí que Davi pegou as pedrinhas, pegou a sua funda e foi enfrentar o Golias apenas com a sua confiança em Deus. Então não precisamos de grandes coisas, não precisamos de grandes ferramentas para vencer os nossos medos e os nossos desafios. O que nós precisamos é confiar em Deus, é de fé. Peça aí que as crianças possam estar ensinando isso, tá? Uma criança representa Davi, outra representa Saul, e depois eles podem inverter os papéis para todos estarem fazendo esse momento e falando, né? Respondendo como Davi respondeu. Falando como Saul falou, né? Oferecendo aí as armas e respondendo como Davi, falando que não precisa, que vai usar fé, que vai usar a sua confiança em Deus. E a última cena, a vitória de Davi. Davi se aproximou de Golias com a sua funda e com uma pedra, e ele usou a sua habilidade, tá? De usar a funda para poder atirar a pedrinha, e Deus foi quem fez o milagre, porque a pedra foi e acertou certinho na testa de Golias, no lugar certinho, e do Golias caiu e morreu, e Davi foi vitorioso. Então, o milagre não estava na pedra, não foi na funda, não foi porque Davi era muito, muito bom de usar funda, não. O milagre quem fez foi Deus. Foi Deus quem fez tudo isso, foi Deus quem fez Davi, através da sua fé, derrotar aquele gigante. Então, da nossa vida,
É Deus quem vai fazer nós vencermos os nossos medos e os nossos desafios. Deus está sempre ao nosso lado e vai nos ajudar a vencer os nossos gigantes. E para concluir, você pode voltar à pergunta inicial. Pergunta para eles o que são gigantes. Quem são os gigantes da nossa vida? O gigante de Davi era um homem forte, um homem grande, um homem alto, um homem muito bravo, um homem muito malvado. E os nossos gigantes? O que é que nos causa medo? O que é que nós precisamos vencer? Dê exemplo aí para eles. É o medo? É um problema na escola? É um desafio na família? É porque a sua família está passando por um momento difícil, que não está se entendendo muito bem? É o quê? Qual é esse desafio que você precisa vencer? É o medo do escuro? É não estar conseguindo se sair bem na escola? Qual é esse gigante que você está enfrentando? E aí você vai distribuir papel e caneta, pedir que eles possam desenhar ou escrever o gigante deles. Vai colar na garrafa PET e vai pedir que eles possam estar atirando as suas bolinhas mais uma vez, agora para os seus próprios medos, para os seus próprios desafios e dizendo: eu vou vencer esse desafio em nome de Jesus. Eu vou vencer o medo do escuro em nome de Jesus. Eu vou vencer aquela atividade difícil na escola em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu vou ficar curado da tal enfermidade que eu estou passando. Em nome de Jesus a minha mãe vai ficar curada daquela enfermidade. Então peça que eles possam aí derrotar esses gigantes profeticamente para a glória de Deus. E não esqueça de também fazer a atividade da revista, tá bem? Aproveite e fale com ele sobre o tema da próxima lição, que é coragem para louvar a Deus na guerra. Guerra? Mas será que nós vamos para a guerra? Que guerra? Pergunte para eles, deixe eles curiosos, pede para retornar na próxima semana, trazer um coleguinha para aprender sobre essa próxima história. E também faça com eles uma oração, pedindo a Deus para ajudar a cada um deles a vencerem os seus gigantes, como Deus ajudou Davi a vencer Golias. E encerra a sua aula convidando seus alunos para retornar, assim como eu encerrei esse vídeo, te convidando para estar aqui no próximo vídeo, na próxima aula, em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco, a paz do Senhor Jesus e tchau, tchau! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.